Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma questão. Uma câmera de segurança utiliza 130 megabytes para armazenar 1 minuto de filmagem. Qual gráfico melhor representa esta situação? O gráfico que vai representar essa situação é um gráfico de grandezas diretamente proporcional. Por quê? Porque quando a grandeza megabytes aumenta, o tempo aumenta também, né? Ou vice-versa. Então vamos colocar aqui, essa grandeza aqui vai ser o megabytes, e aqui na reta X a gente vai pôr uma outra grandeza que vai ser o tempo, né? Então aqui é o tempo. Agora deixa eu só dar uma modificaçãozinha aqui para colocar os dados. Então nós temos, já estava ok. Então aqui megabytes, e aqui é o tempo, e é dado em minutos, né? Vamos lá, minutos. Então nós temos o seguinte: quando em 1 minuto aumenta, utiliza 130 megabytes. Em 2 minutos vai utilizar 260 megabytes. Basta agora nós distribuirmos aqui no gráfico. Então nós temos aqui 1 minuto. Vamos dar esse gráfico aqui dessa forma aqui, ó, de 100 em 100, por exemplo, 100, 200, 300, por exemplo. Então 1 minuto, aí você tem que calcular mais ou menos onde que se localiza o 130, ó. 1 minuto vai até 130 mega, então é um pouquinho abaixo da metade aqui, entre 100 e 200, então vai ficar aqui, ó, mais ou menos aqui. Aí 2 minutos, 260 megabytes. 260 é um pouquinho acima da metade, entre 200 e 300, ó. No meio é 250, um pouquinho para cima, ó, 260 aqui mais ou menos. Aí sobe aqui mais ou menos, ó. E aqui agora nós traçamos a reta desse aumento aí. Então a nossa reta de proporcionalidade ficou sendo essa aqui, ó, vai aumentando nesse sentido, ok? Questão 2, o gráfico que representa uma função diretamente proporcional entre grandezas o gráfico que representa uma função diretamente proporcional é um gráfico assim, ó. Um gráfico assim. Aqui, ó, começa aqui, ó. Agora vamos colocar a numeração. Por exemplo, nós temos aqui, ó, aqui está o 0, ok, 0, 0. Se eu tenho o 1 aqui na reta X, deixa eu pôr aqui X, Y, 1 aqui, o número, ó, ele vai encontrar 1 aqui, ó, 2, ó, 3, 4, e aqui sucessivamente também, ó, 1, 2, 3, 4, aí vai formando. Então é uma grandeza diretamente proporcional, é uma reta, né? Então o gráfico que formar uma reta está formando uma grandeza aqui também diretamente proporcional, né? Ou quando for crescente, logicamente, que
essa questão aqui agora, ó. Dois gráficos abaixo, aquele que representa uma função crescente do primeiro grau então aqui, dois gráficos abaixo, eu posso colocar qualquer gráfico aqui, ó. E vou colocar um que vai representar a função do primeiro grau. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, desenhar um gráfico aqui, desenhar esse, desenhar mais um aqui, tá? Vou desenhar outro aqui, desenhar esses três gráficos aqui. Agora eu vou fazer um que tem a grandeza, um que representa a função crescente do primeiro grau. Ok. Olha só, esse gráfico aqui, por exemplo, ó, vamos colocar assim, ó. Esse gráfico aqui, ó, é um gráfico de uma equação do segundo grau. Esse aqui não representa a função crescente do primeiro grau. Ó, esse gráfico aqui, ó, vamos pôr aqui assim, ó, também não representa. O gráfico que representa a função do primeiro grau será respectivamente uma reta, tá? Uma reta, e não está dizendo aqui no exercício se é diretamente proporcional, inversamente proporcional, não está falando nada disso. Então basta ser uma reta que esteja crescendo, ó, aumentando, ó. Esse é o gráfico crescente, ó, de uma função crescente. E a fórmula dele é y igual a x mais b. Questão de número 4, no gráfico abaixo, para quais valores de x estão representado o crescimento da função do primeiro grau? Então, o crescimento da função do... Isso aqui é muito simples, tá? Deixa eu só abaixar um pouquinho mais aqui. Questão 4. No gráfico abaixo, para quais valores de x estão representados o crescimento da função do primeiro grau? Então, nesse intervalo de 0 até 1, não tem crescimento nenhum, né? O crescimento se deu no intervalo de 1 a 2. Então, podemos considerar esse intervalo aqui, ó. Intervalo de 1 a 2. E também o crescimento aqui, ó, no intervalo do 4 até o 5,5, ó. Então, o crescimento aqui, ó, 4, vou colocar aqui, 4 até 5,5, 4, 5,5, pronto, terminou. Então, isso é bem simples, isso aqui é análise de gráfico, tá? Aqui poderia, ó, ter o decrescimento, né? Poderia cair aqui, ó, poderia ser decrescente, depois subir. Você vai olhando aqui na reta X e vendo em quais intervalos que está ocorrendo isso com o gráfico, ok? Só isso.